Tu já percebeu que muitas pessoas não exatamente estão deprimidas, mas também elas não estão bem emocionalmente? Tu já reparou que muitas pessoas têm reclamado de cansaço, constante irritação fácil, uma sensação de que estão atrasadas na vida? Ou muitas vezes sentindo emoções negativas? Isso já aconteceu contigo, com pessoas na tua volta? Hoje a gente vai discutir sobre isso e vai mostrar como isso se conecta com o uso contínuo do celular e o uso excessivo das redes sociais. Então, um discurso comum que é que o celular causa ansiedade. E realmente ele causa ansiedade, tem vários estudos robustos que mostram que um uso a partir de 5 horas, 6 horas para cima ele pode ser um fator que causa ansiedade e depressão, mas isso é muito também superficial, porque o celular o que causa na verdade é sabotar a capacidade da autorregulação. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que acontecem que fazem com que todo esse processo emocional seja ligado a esse uso excessivo. Então vamos ser objetivos. Primeiro, o uso excessivo de noite. Certo? O uso excessivo de noite, que é aquele uso quando tu começa a usar pelo menos tá usando ele e 2 horas antes de dormir tu não parou de usar. Então, às vezes o teu horário para dormir é 11 horas da noite e 10 para as 11 tu está desligando o celular. Isso te gera um sono fragmentado, que é aquele sono que a gente acorda várias vezes durante a noite. Então, com menos sono, com um sono mais fragmentado, a gente tem um sono mais superficial. E sem o sono profundo, a gente tem menos uma recuperação emocional e cognitiva. Então, é muito comum os sintomas de pessoas que não dormem direito reclamarem de dificuldades de manter o foco, dificuldades de manter a regulação emocional, que é quando eu estou irritado, não ter uma explosão, ou de se manterem felizes e se sentindo bem porque dormiram pouco. E muitas vezes isso tem a ver com tu não dormir direito, que tem a ver com esse uso do celular. Então quem dorme mal fica mais reativo. Quem acorda reativo decide o pior. Então muitas vezes tu tem uma reunião importante, tu tem que tomar uma decisão e tu não dormiu bem. A tua decisão vai tender a ser pior e tem estudos robustos sobre isso. E quem decide o pior acaba apagando incêndios emocionais todo o tempo. Então é aquela mensagem que tu manda pra pessoa que tu te arrepende, às vezes um relacionamento que tu termina que num outro momento tu pensaria melhor, uma decisão sobre algum hábito, ou seja, muitas vezes até o que tu vai comer, te alimentar bem ou mal. Então tudo isso tem a ver com esse sono que tu não dorme, que tu não descansa direito, porque tu tá usando demais o celular. Porque por que isso acontece? Isso se chama fuga emocional. Então, quando a gente lembra, assim, se na tua cabeça, te lembrar de alguém viciado, uma pessoa com vício em bebida, drogas ou em alguma coisa a mais, tu vai lembrar dessa pessoa e todo mundo vai dizer que essa pessoa está viciada por alguma fuga emocional. E isso é verdade, isso não é uma coisa do senso comum, porque quando a gente vem para cá para o consultório trabalhar com pessoas assim, elas estão fugindo dos problemas delas. E o que acontece? Trazendo o ponto do celular, o celular é uma fuga emocional. Porque às vezes tu teve um monte de problemas no teu dia, ou tu tá passando por um monte de situações confusas ou ruins na tua vida, e tu fica no celular assistindo vídeo para sair da mente desses problemas, para sair muitas vezes do tédio. Então tu teve um dia muito corrido e de noite tu não tem nenhum compromisso. Isso daria um tédio. E aí a gente vai pro celular para não ter o tédio. E aí a gente fica ansioso, porque tem também o processo do fear of missing out, que é o medo de ficar de fora, que é fica muitas horas sem o celular e fica tipo, pá, o que está acontecendo? Vou lá ver o que está acontecendo nas redes sociais. Será que eu estou perdendo alguma coisa? Então, o problema disso tudo é que tu não aprende a regular as emoções, porque toda vez que tu tem um problema, isso se chama no nosso campo estressor. Qualquer problema que tu tenha é um estressor. E na terapia a gente ensina as pessoas a regular as emoções quando tem esse estressor. Só que quando tu vai pro celular para não lidar com aquele problema, tu não tá aprendendo a regular tuas emoções. Tu tá aprendendo a anestesiar. E aí quando tu sente a emoção, ela é muito forte, tu não consegue lidar.
E aí isso está criando adultos frágeis, adultos que não conseguem lidar com estresse, não conseguem lidar com coisas difíceis, não conseguem lidar com coisas complexas. E essas coisas difíceis e complexas são o que vai nos fazer crescer como pessoa. Então, muitas vezes, o que está esperando, o que está querendo de resultado, está nessa coisa difícil que tu precisa superar. Então, o celular não está te deixando ansioso. Ele está te impedindo de te autorregular, de tu te sentir bem, de tu ter um bem-estar, de tu ir atrás das coisas que tu quer na tua vida. Então, regular a tua vida não tem a ver com motivação, tem a ver com uma estrutura. Tem a ver com sono previsível, então tu dormir no horário certo, tu ter momentos sem estímulo no teu dia. Então, eu lembro que há um tempo atrás eu fiz todo o tempo que eu ia descansar do meu dia, eu lia. Ou eu dormia, ou descansava, não ficava no celular. Isso me gerou muito resultado em energia. Então, decisões mais conscientes sobre a tua vida, sobre teus relacionamentos, teu trabalho, as coisas que tu vai fazer. Então, tudo isso é uma estrutura, uma reestruturação. Então, quem constrói rotina, constrói uma estabilidade emocional, que é uma coisa que eu bato muito com meus clientes aqui no consultório. Então, e daí quando tu constrói uma estabilidade, uma rotina, dorme bem, se dedica a bons hábitos, tu fica menos em fuga, porque tu consegue lidar melhor com os teus problemas. Eu gosto de utilizar assim que o treino difícil para mim me ajuda a lidar com as coisas difíceis da vida. Ele deixa as coisas difíceis da vida mais fáceis, a impressão que eu tenho, tá? Porque o problema nunca foi o celular em si. Foi quando tu deixou de construir enquanto ele ocupava o teu tempo. Então, é o que eu tenho dito em alguns vídeos. Quanto tempo que tu poderia estar dedicado aos teus objetivos que tu tá no celular? Essa é a matemática. Se tu entender melhor como construir o foco, a direção e o sono, esse canal aqui é para ti. Aqui a gente não promete hacks, a gente promete uma estrutura. Esse vídeo fez sentido para ti? Te inscreve aqui no meu canal e até o próximo vídeo.